Então, bem-vindas, porque aparentemente só tem meninas aqui, né? E hoje a aula vai ser de redação, não vai ser tão gigantesca quanto a aula passada. Vocês dizem aí, ótimo, né? Uma professora de redação aqui, de língua portuguesa, falando tudo errado. Dizem aí no chat se vocês estão ouvindo tudo certinho e se estão conseguindo acompanhar, se o áudio está bom, tá? Bom, a professora Sofia, ela era nossa professora de língua portuguesa até o ano passado, e ela entrou desde 2016, quando começou o projeto aqui. E ela vai falar hoje para vocês um pouquinho sobre redação. E aí são 5 aulas, se eu não me engano, de redação ao longo do ano, né, Sofia? Aí depois você só, se não for 5, você corrige aí. E aí vocês podem fazer as perguntas pelo chat, que nem na última vez, durante a aula mesmo, a gente vai anotando e depois a gente abre espaço para as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta falando pelo microfone, só fala assim, eu quero fazer uma pergunta e a gente abre também para vocês. Então, durante a aula, a Sofia vai dando umas pausas para vocês irem participando, tá bom? E aí ela vai passar o conteúdo, e a gente vai colocar todo o conteúdo na plataforma também, para vocês terem isso tudo disponível. Beleza? Então, acho que é isso, gente. Boa aula. E a gente está gravando também, então depois a gente disponibiliza para vocês. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês, né, por estarem aqui. Eu sei que esse momento aí de quarentena não é um momento fácil para a gente conseguir focar nos estudos, não é isso que está na nossa cabeça agora, né? Porém, a gente precisa dar alguma continuidade, né, ao curso, tendo em vista que, a princípio, o Enem está mantido, né? Então, a princípio, a gente vai ter Enem aí em novembro, algumas pessoas farão em outubro. Então, a gente não pode simplesmente não dar essas aulas para vocês, né? Então, eu espero que vocês consigam acompanhar na medida do possível. Enfim, parabéns por vocês estarem aqui. Bom, gente, como a Ana comentou, meu nome é Sofia. Não sei se tem alguém aqui que já teve aula no cursinho nos anos passados, né? Se tiver alguém aí que já teve aula, vai me reconhecer, né? Porque até o ano passado, como a Ana comentou, eu dava aula de língua portuguesa. Esse ano eu estou apenas nas aulas de redação, então, enfim, a gente vai se encontrar aí algumas vezes durante o ano e espero que a gente se veja pessoalmente, né, em alguma oportunidade, não apenas aqui pelas videoaulas. Eu tive que fazer algumas adaptações no conteúdo para caber nesse espaço da videoaula, né, então não é a aula necessariamente que eu esperaria dar para vocês, já que eu esperaria que a gente se encontrasse pessoalmente, porém é o melhor que a gente pode fazer dadas circunstâncias. Bom, gente, só fazendo uma correção ao que a Ana falou, a gente vai ter 6 aulas de redação ao longo do ano, se tudo der certo, né? Então, essa nossa primeira aula é uma aula mais introdutória, tá? Onde eu vou apresentar o curso e mostrar para vocês como a gente vai trabalhar ao longo do ano. Porém, gente, eu nem preciso falar isso para vocês, eu acho que é um pouco óbvio, porém, 6 aulas é muito pouco, né? A gente tem uma infinidade de assuntos que a gente poderia tratar quando se trata de redação, ainda mais considerando, gente, que cada tipo de vestibular cobra uma redação diferente, né? Então, a gente tem, por exemplo, o vestibular da FUVEST, que cobra um tipo de redação, a gente tem o vestibular da Unesp, que cobra um outro tipo de redação, a Unicamp cobra um outro tipo de redação, e a gente tem o Enem. Então, apenas para que vocês saibam, acho que é importante que vocês saibam o foco do nosso curso, aqui a gente vai apresentar para vocês a redação para o Enem. Por quê, gente? O Enem, mesmo com todas as suas falhas, com todas as suas carências, ainda é aquele tipo de vestibular mais democrático, vamos dizer assim, né? Aquele que oferece mais oportunidades de ingresso no ensino superior. Além disso, gente, quando vocês aprendem a fazer uma redação para o Enem, se vocês aplicam o modelo do Enem em outros tipos de vestibulares, vocês conseguem uma nota boa. Porém, o contrário não é verdade, porque se você aprende a fazer uma redação, por exemplo, para a FUVEST, e aplica esse modelo no Enem, a sua nota não vai ser boa, tá? E ao longo das nossas aulas eu vou explicar por que isso acontece e quais são as particularidades que fazem com que a redação do Enem seja diferente desses outros vestibulares. Bom, gente, eu vou começar a apresentar aqui o slide aqui agora, então. Só um minutinho que eu estou colocando. Alguém me fala, por favor, se está aparecendo tudo certinho para vocês? Está aparecendo, Sou. Tá. Bom, gente, então aí nesse slide, eu vou tossir às vezes, gente, mas eu não estou com corona, tá? É só porque eu tô nervosa, daí eu tosso mesmo, normal. Enfim, gente, aqui é o primeiro slide, então, aqui eu coloquei os meus contatos, por quê, gente?
Ao longo do curso, eu vou pedir redações para vocês. E como eu já disse, a gente vai se encontrar apenas 6 vezes durante o ano. E, aliás, a gente não vai nem se encontrar presencialmente, né? Então, mesmo que a gente tivesse as aulas presenciais, já seria uma dificuldade eu recolher essas redações de vocês. Agora que a gente não vai ter aulas presenciais, fica pior ainda, né? Porque, enfim, a gente não vai se encontrar. Então, aquelas pessoas que puderem e quiserem fazer redações, vocês podem me mandar tanto no meu e-mail, que está anotado aí no slide, depois esse material vai para vocês, então não precisa se preocupar em anotar agora, ou vocês podem me mandar até mesmo por WhatsApp, tá, gente? Eu sou super acessível, não tenho nenhum tipo de problema em entrar em contato com o aluno, então vocês podem me mandar redações por esses 2 meios, ou enfim, repassar para o pessoal do cursinho que eles também me passam. E, gente, é muito importante que vocês façam redações, porque a gente não aprende a fazer redação sem praticar. Todos os meus alunos que passaram por esse curso e foram bem avaliados no Enem foram porque praticaram, escreveram redações. Então, eu peço a vocês que, na medida do possível, façam redações, tá? Que eu costumo corrigir, costumo dar dicas, e isso é bastante importante. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu parto aqui do pressuposto, gente, que muitos de vocês nunca tiveram acesso à prova do Enem, né? Eu imagino que vocês estejam, a maioria, talvez, no 3º ano do ensino médio, e vão prestar o Enem pela primeira vez. E muitos não sabem sequer como que essa redação é apresentada para vocês no Enem. Pois bem, eu trouxe aqui essa foto, tá, que é do Enem 2019. Não precisa se preocupar com ler o que está escrito, eu acho que nem deve estar legível para vocês. Porém, é para vocês terem uma ideia, gente, do que vocês vão encontrar quando vocês abrirem a prova do Enem. A primeira coisa que aparece é justamente a redação. Então, vocês vão ter ali no começo algumas instruções para vocês escreverem a redação. E depois vocês têm os textos motivadores. Geralmente são 4 textos. Geralmente é uma imagem com alguns dados, de gráficos, enfim, coisas que vocês podem utilizar no texto de vocês, e abaixo vem a proposta de redação, ou seja, o tema sobre o qual vocês vão ter que escrever. É muito importante, gente, que vocês tenham noção disso, porque quando a gente abre a prova do Enem, a gente dá de cara com a redação, e muitas pessoas acabam deixando para fazer a redação ao final da prova. É claro que vocês podem fazer isso, né? A pessoa ela vai fazer a redação na hora que for melhor para ela. Porém, eu recomendo fortemente, gente, que vocês, no início da prova, já leiam todos os textos motivadores e já começam a estabelecer o que vocês vão escrever na redação. Porque se vocês deixarem para fazer a redação no final da prova, a cabeça de vocês vai estar em parafuso. Ninguém consegue escrever uma boa redação estando extremamente cansado depois de passar por 90 questões dissertativas de linguagens e ciências humanas. Essa prova, gente, é uma prova extremamente cansativa. Ainda, ela é difícil também, eu acho o Enem bastante difícil. Porém, o grande desafio da prova é que ela é uma prova cansativa. São 5 horas e meia. Alguém me corrija se eu estiver errado, eu acho que são 5 horas e meia de prova. É bastante tempo, mas são muitas questões. Então, é muito importante que vocês tenham estratégia para conseguir aproveitar a mente de vocês enquanto ela está descansada para poder fazer o texto. Bom, gente, aqui apenas para vocês também conhecerem, é a folha de redação, né, com o espaço que vocês vão ter disponível para escrever. É claro que a folha vai estar em branco, né? Aqui eu peguei uma folha da internet, só para a gente ver de exemplo. É tipo uma sulfite pautada com 30 linhas. Parece um espaço grande, porém não é. Então é importante que vocês também saibam. Primeiro, assim, é importante que vocês sempre pratiquem redação, para vocês saberem quantas ideias vocês conseguem colocar em um espaço como esse. Tá? Então, quando vocês forem escrever, sempre tentem fazer aí em torno das 30 linhas, para que não chegue no Enem e vocês se surpreendam, né? Com, enfim, falta de espaço ou sobra de espaço para escrever a redação, tá? Bom, gente, só reforçando, se alguém tiver alguma pergunta, ou se eu estiver falando muito rápido, podem mandar no chat, tá bom? Que eu estou conseguindo olhar aqui também pro chat, eu consigo acompanhar se vocês mandarem alguma coisa. Bom, gente, então, como que essa redação ela é cobrada? Quando vocês abrirem aquela folha da redação, vai estar escrito da seguinte forma: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema X, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, gente, é dessa forma que é apresentada, que é pedida para vocês a redação do Enem. E só com esse texto curto, a gente já consegue extrair uma série de informações que são super importantes, e que eu grifei aí para vocês. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é sobre os textos motivadores. Os textos motivadores, gente, como eu apresentei para vocês ali no início, eles são textos que têm relação com o tema da redação.
Por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, todos aqueles textos motivadores, de alguma forma, tinham relação com essa questão do acesso ao cinema no Brasil. Porém, gente, muitas pessoas cometem o erro de copiarem as ideias, ou até mesmo copiarem textualmente os textos motivadores. E a ideia não é essa, né? Como o próprio nome já indica, os textos motivadores, eles servem de inspiração. É apenas um ponto de partida para o aluno escrever a sua redação. Então, tomem muito cuidado com isso, gente. Os textos motivadores, eles estão lá para servirem apenas de uma base para vocês iniciarem a redação de vocês. Nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Isso também é muito importante, gente, porque a redação do Enem, ela exige que o aluno demonstre que ele tem uma série de conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua formação. Aqui a gente pode ser conhecimentos desde culturais, então muitas pessoas, por exemplo, citam livros, filmes, ou até mesmo séries na redação, isso é muito bem-vindo, e até mesmo conhecimentos que são adquiridos na escola mesmo, conhecimentos de história, de geografia, de sociologia e etc. Mas é sempre muito importante que no texto você consiga colocar conhecimentos de outras áreas dentro da redação. Aqui vem também a questão do texto dissertativo argumentativo. Aqui, gente, eles estão apresentando para vocês o gênero do texto que vocês vão ter que escrever. Então, daqui a pouco a gente vai... Eu estou mostrando agora, claro, de uma maneira bastante superficial, tá, gente? Ao longo das nossas aulas, a gente vai se focar em cada uma dessas coisas. Mas hoje, como eu disse, eu estou apenas apresentando de maneira geral para vocês. Mas, então, o texto ele precisa ser dissertativo argumentativo. E na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, eles exigem que vocês conheçam as regras da língua padrão, da norma padrão da língua portuguesa. Eu sei que vocês não tiveram aulas no cursinho ainda, mas talvez vocês já tenham ouvido falar ao longo aí da formação de vocês sobre as variedades linguísticas, por exemplo, né, e que não existe um português correto e um português incorreto. Porém, dentro da redação do Enem, é exigido que vocês conheçam a modalidade formal da língua portuguesa e escrevam dentro dessa modalidade. Aqui a gente tem uma outra questão muito importante, que é a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, gente, é o que diferencia a redação do Enem de outros tipos de vestibular. A redação do Enem, ela exige que você coloque na sua redação uma proposta de intervenção na sociedade. Isso, gente, diz muito, inclusive, sobre o formato da redação do Enem. Porque ao longo da redação você precisa apontar algum problema social e, geralmente, ao final da redação, você tem que trazer uma proposta de intervenção para solucionar esse problema. Então, é muito importante que vocês foquem nessa proposta de intervenção. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, porém, já fiquem atentos a essa questão. Ali no final a gente fala sobre a coesão e a coerência, que também é uma coisa muito importante, tá, gente? O texto é a redação, não só a redação do Enem, todo tipo de redação, mas aqui eles colocam explicitamente isso para mostrar que a redação do Enem, ela é um texto só. Então, não é possível que vocês comecem falando de uma coisa, depois vocês falem de uma coisa completamente diferente. É importante que vocês mantenham sempre a unidade dentro do texto de vocês. Isso parece uma coisa óbvia, porém, não raro os alunos acabam sendo contraditórios nas suas informações dentro da redação. Então, é importante tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E, por fim, argumentos e fatos, né? Ou seja, aqui eles estão chamando atenção para a característica argumentativa da redação. A redação, gente, é um texto que vocês têm que fazer com a intenção de convencer o leitor da redação de vocês do ponto de vista que vocês estão trazendo. Então, é muito importante que vocês tragam argumentos fortes e bem estruturados para convencer o leitor da redação de vocês do ponto de vista que vocês estão adotando ali na redação, tá? Bom, gente, quando a gente escreve a redação do Enem, e o corretor vai corrigir essa redação, ele vai corrigir essa redação de vocês tendo em vista 5 competências diferentes. Essas competências são aquelas habilidades que vocês precisam demonstrar que vocês possuem na redação de vocês, tá? Então, eu vou mencionar agora cada uma dessas competências, e ao longo das nossas aulas a gente vai explorando melhor essa questão. Bom, a competência número 1 diz o seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, essa primeira competência nada mais é do que avaliar se vocês escreveram dentro das normas cultas da língua portuguesa. Ou seja, qualquer desvio gramatical que vocês tiverem de acentuação, de pontuação, vai ser despontuado aqui nessa competência número 1, porque ela avalia a linguagem utilizada ao longo da redação, tá? A competência número 2 diz o seguinte:
compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Essa competência número 2, a gente avalia se o aluno obedeceu ao tema proposto e dentro do gênero, que é o gênero dissertativo, argumentativo em prosa. Então, são duas coisas que são avaliadas aqui nessa competência número 2. Gente, essa questão do tema parece boba, né? Porque o tema vai estar lá e você vai ter que escrever sobre aquele tema. Porém, muitas pessoas acabam escorregando nessa questão. Porque, por exemplo, no ano passado, né, como eu já comentei, o tema da redação genérico que eles apresentaram foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pode acontecer, gente, do aluno se empolgar e acabar falando sobre a democratização do acesso ao cinema no mundo, e não mencionar especificamente a questão do Brasil. Ou então falar sobre cinema no Brasil, mas não mencionar a democratização do acesso. Essas são questões relacionadas ao tema, porque o tema ele precisa ser obedecido na sua integralidade. Então, sempre prestem bastante atenção que vocês mencionaram todas aquelas questões que foram colocadas no tema da redação. Geralmente, pelo menos todos os temas que eu lembro, eles sempre pedem alguma coisa no contexto brasileiro. Então, é bastante importante que vocês sempre tragam a redação de vocês para dentro do Brasil e não falem genericamente do mundo, sem trazer para o nosso território. Bom, a competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3, gente, ela vai avaliar a argumentação que vocês trouxeram para a redação de vocês. Ou seja, se vocês conseguiram trazer fatos, informações, opiniões e argumentos para defender o ponto de vista de vocês. Tá? Então, em resumo, a competência 3 avalia aqui a argumentação trazida por vocês ao longo da redação. Bom, por sua vez, a competência 4 vem assim colocada: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, gente, a competência 4, ela avalia, em resumo, a coesão e a coerência do texto. Gente, se vocês ouviram um cachorro latindo, no fundo é meu cachorro, porque ele está meio agitado hoje. Enfim, ele avalia aqui a coesão e a coerência do texto. Ou seja, se o texto de vocês ele tem uma unidade, se todo o texto fala sobre a mesma coisa, se ele não tem informações contraditórias. Além disso, gente, nós vamos ver isso com calma, mas entre os parágrafos você precisa fazer uma ligação. O parágrafo ele não é uma unidade que está solta no meio do texto. Ele precisa estar relacionado com os outros parágrafos do texto. Então, é justamente nessa competência 4 que o corretor vai avaliar se vocês conseguiram manter essa unidade ao longo de toda a redação. E, por fim, aqui a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o tema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui, gente, essa competência 5 é justamente o diferencial que a redação do Enem tem em relação com as outras redações. Por quê? Porque eles cobram justamente essa proposta de intervenção que eu comentei com vocês, tá, gente? Então, sempre é importante que na redação do Enem vocês tenham uma proposta de intervenção. Isso é uma exigência, inclusive colocado naquele texto inicial que eu mostrei para vocês. Então, sempre foquem nessa proposta de intervenção. Gente, se alguém estiver tendo alguma dúvida, tá? Se estiver muito rápido, mandem aí no chat, tá? Que a gente para responder, enfim, podem ficar à vontade. Se alguém quiser usar o microfone também, é só mandar no chat que a gente libera a participação. Bom, gente, quando nós pensamos que existem 5 competências, é importante que a gente explique para vocês como que essas competências vão ser pontuadas para chegar à nota de vocês na prova do Enem. Como vocês sabem, a redação do Enem, vocês podem tirar uma nota que vai de 0 até 1000. E como a gente tem 5 competências, cada uma dessas 5 competências vai ser avaliada... Peraí que meu cachorro latiu. Cada uma dessas 5 competências vai ser avaliada em um nível que vai de 0 a 200. 200 vezes 5 daria aí o 1000, né, que é a nota máxima da redação. É possível a gente tirar 6 níveis de ponto em cada uma das competências. Vocês podem tirar nota 0, caso não tenham atendido a nada daquela competência, nota 40, nota 80, nota 120, 160 e 200. Tá? Então, essas são as notas possíveis de você tirar em cada uma das competências. O corretor, gente, ele vai avaliar aqui se vocês tiveram um atendimento satisfatório ou não das exigências que são colocadas em cada uma das competências. Como eu expliquei para vocês no início, gente, nós vamos ter 6 aulas de redação ao longo do ano, né, sendo que hoje é a primeira aula, então a gente tem mais 5 aulas.
cada uma das nossas aulas vai servir, né, vai ser voltada para a análise de uma dessas competências. Então, a gente vai ter uma aula só para avaliar a linguagem, que deve ser empregada na redação. A gente vai ter uma outra aula para falar sobre tema e gênero da redação, onde eu vou explicar para vocês o que é um texto dissertativo argumentativo, como desenvolver um texto dentro dessa modalidade, enfim, a gente vai tratar especificamente disso. Uma outra aula para falar sobre argumentação, sobre como construir uma argumentação coerente, uma argumentação forte, uma outra aula para falar sobre coesão e coerência, e uma outra aula para falar só de proposta de intervenção na sociedade. Então, a gente vai tratar de tudo isso, tá, gente? Eu não espero que, nesse momento, vocês tenham conhecimentos prévios, né? Eu parto sempre do pressuposto que todo mundo aqui não sabe nada, vamos dizer assim. Eu sei que não é assim, né, gente? Tem pessoas que... Eu estou reconhecendo alguns nomes aqui que já participaram, inclusive, do cursinho, então, pessoas que já tiveram essas aulas anteriormente, mas eu sempre vou partir de uma aula que para todos terem os mesmos conhecimentos, tá? Então, ao final das aulas, eu espero que vocês entendam como que cada uma dessas competências funcione, que vocês consigam fazer uma redação bem avaliada, tá? Porém, nesse momento, eu parto do pressuposto que vocês ainda não conhecem a redação e a gente vai construir esse conhecimento juntos, tá? Bom, gente, hoje eu queria trazer para vocês algumas situações que levam a nota zero. Essas situações, gente, são situações que fazem com que a redação inteira seja zerada, e não apenas uma das competências. Por quê? É plenamente possível, por exemplo, que eu tenha uma competência zerada, mas que eu vá relativamente bem nas outras. Então, eu posso tirar uma nota 500, 600, enfim, mesmo que uma das competências seja zerada. Porém, se eu fizer qualquer uma dessas coisas que está colocado aqui, que eu vou explicar para vocês, a minha redação inteira vai ser anulada, né? Vai ser avaliada com a nota zero. Então, é importante que vocês saibam quais são essas situações, justamente para não cometerem esses erros. Bom, a primeira situação que pode levar a nota zero são situações que levam à anulação da redação. Por exemplo, quando você assina a sua folha de redação. É claro, gente, que você vai ter que colocar o seu nome, né, na prova em algum momento. Porém, a redação do Enem ela vai vir com um campo próprio para isso. Se bem que eu acho que hoje em dia a folha já vem até com o nome da pessoa. Acho que vocês nem precisam assinar. Vocês já recebem a folha personalizada com o nome, os dados de vocês. Mas o que muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo? De alguma forma colocam o nome delas dentro da redação, né? Parece uma situação absurda, mas não é. Assinar no final, enfim, alguma coisa desse tipo. Isso não é permitido, gente, para garantir que ninguém seja beneficiado na correção da sua redação. Porque vamos supor que o corretor ele recebe uma redação e vê que é a redação de algum conhecido ou de algum parente. É claro que ele vai corrigir aquela redação de uma maneira diferente. Então, quando o corretor ele recebe as folhas de redação, nenhuma delas tem identificação, justamente para garantir que ele corrija aquela redação de maneira imparcial, que ele dê a nota que a pessoa realmente merece. Então, evitem a todo custo identificar a folha de redação de vocês. Outras coisas que também anulam a prova por exemplo, quando você coloca desenhos, números fora de contexto, sinais gráficos, né, enfim, coisas que mostram que você não está levando a prova a sério, tá, gente? Então, o momento da redação é o momento de você escrever. É claro que se você for falar, por exemplo, no Brasil tivemos, sei lá, 100 mortes por coronavírus, eu posso colocar 100 em número? Claro que pode, né? Nesse caso você pode, porque você está falando ali de um número que tem relação com o tema da redação, enfim, tá dentro de um contexto. Porém, fora disso, não é bom vocês colocarem números, não zombem da prova, né? Em resumo, façam a prova com bastante seriedade. Outra coisa que também anula a prova, gente, é a prova ilegível. Eu sei que nem todo mundo tem uma letra muito bonita, né? Isso não é um problema, né? As pessoas têm diversos tipos de caligrafia. Porém, a gente tem que pensar, gente, que o corretor do Enem, ele vai receber, sei lá, 200 provas para corrigir em um dia. E ele recebe por cada redação que ele corrige. Então, é óbvio que o corretor ele não vai se esforçar para entender uma letra garrancho, né? Enfim, o corretor ele quer pegar a prova e ele quer ler rapidamente, já corrigir. Então, façam um esforço, gente, para fazer com que a letra de vocês esteja o melhor possível. Até por conta disso, eu acho que é bom vocês não deixarem para passar a redação de vocês ali por último, porque, gente, no final que vocês já fizeram, sei lá, 90 bolinhas lá, passando as coisas para o gabarito, a mão está cansada, a mão está tremendo, vocês vão estar cansados. Eu falo por experiência própria, gente. Quando eu fiz o meu Enem
meu último Enem, é que eu fiz muitos Enems, assim, ao longo da minha vida. Um dia eu falo a minha história para vocês, mas enfim. No meu último Enem, minha mão estava tremendo tanto que eu tinha que segurar a minha mão com a outra para conseguir escrever. Eu nem sei como é que eu consegui escrever, gente, foi terrível, assim, foi uma experiência bastante traumática. Eu espero que vocês não passem por isso, né? Fiquem calmos, não tem motivo para isso, aqui eu sou muito ansiosa, mas se esforcem, gente, para fazer a redação quanto antes, tá? E para deixarem a letra de vocês o mais bonita, não bonita, né, mas o mais legível possível. E é óbvio, gente, que escrever a redação em língua estrangeira também anula a prova, né? A gente está sendo avaliado dentro de uma redação em língua portuguesa. Então, vai escrever, sei lá, eu vou escrever em francês para mostrar que eu sei falar outra língua. Não faça isso, porque a sua redação vai ser zerada. Então, escrevam sempre em língua portuguesa. Bom, outra questão que também faz com que vocês levem nota 0 é quando o texto de vocês é uma cópia dos textos motivadores. Gente, como eu falei para vocês no início, os textos motivadores, eles são apenas para inspirarem vocês, para que vocês compreendam melhor o tema da redação. Não copiem os textos motivadores. Só um minutinho que a Raíssa mandou uma pergunta. Tem problema fazer a redação com letra de forma? Nenhum problema, tá, gente? Se vocês acharem que a letra de vocês é mais bonita em letra de forma, podem fazer, tá? Isso não tem nenhum problema, apenas se certifiquem de, enfim, escreverem direitinho as letras maiúsculas e minúsculas, quando isso for exigido, tá? Porque às vezes a pessoa escreve em letra de forma e ela não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, façam essa diferenciação, mas pode escrever em letra de mão ou letra de forma, não tem nenhum problema, tá bom? Gente, como eu disse, vocês podem perguntando ao longo da apresentação, tá? Eu olho, tô vendo aqui, não tem nenhum problema, tá? Sintam-se à vontade. Então, gente, os textos motivadores, eles não podem ser copiados, tá? Apenas servem de inspiração. Isso significa que eu não posso usar nenhum dado dos textos motivadores no meu texto? Não, gente, não significa isso. Como eu disse para vocês, geralmente os textos motivadores, eles podem trazer algum dado estatístico, por exemplo. Então, por exemplo, eu não sei se tinha isso nos textos motivadores do ano passado, mas vamos supor que nos textos motivadores houvesse um gráfico falando sobre o número de salas de cinema que se encontra no centro e o número de salas de cinema que se encontra na periferia da cidade. Eu posso utilizar esses dados no meu texto, porém eu preciso fazer a minha leitura desses dados. Eu não posso simplesmente copiar o que aquela pesquisa está falando e também não posso colocar aqueles dados sem contexto. Então eu posso falar, olha, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Prova disso é que a pesquisa realizada em, sei lá, 2018 aponta que 60% das salas de cinema estão no centro da cidade e não na periferia. Enfim, eu posso utilizar, mas com inteligência, tá, gente? E outra coisa também, eu posso trazer dados dos textos motivadores, porém é importante que eu também traga algum conhecimento externo para minha redação, alguma coisa que não está colocado ali no texto motivador, para mostrar que eu tenho repertório. Mas, enfim, a gente vai tratar disso com bastante calma quando a gente for falar da argumentação das redações. Outra situação que leva a nota 0 é a fuga ao tema. Aí, gente, entra naquela questão que eu falei para vocês, né, gente? O tema, ele está colocado ali e ele precisa ser observado na sua inteireza. Então, se eu estou falando de acesso, de democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu preciso falar de todo esse tema na minha redação. Há 2 anos atrás, ou foi há 3 anos atrás, eu não me recordo bem, o tema da redação foi sobre o direito à educação dos surdos no Brasil, alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas, por nervosismo, ou por desconhecimento mesmo, eu não sei, acabaram falando sobre os cegos, por exemplo, né? Falaram sobre braille, sobre... Enfim, isso é fugar o tema, tá, gente? Porque apesar de você estar falando do acesso à educação de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física, não foi aquilo que foi solicitado, né? Então, prestem bastante atenção ao tema que está sendo proposto para vocês não fugirem dele. Bom, outra questão que também zera a redação é quando vocês não atendem ao tipo textual que é solicitado. Como eu falei para vocês, gente, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Eu sei que muitas pessoas, isso é normal, não sabem muito bem o que é um texto dissertativo, não sabem bem diferenciar o que seria uma argumentação de uma exposição. Isso é normal, tá, gente? Nós vamos ter uma aula sobre isso também, onde eu vou explicar as características desse texto. Porém, em resumo, gente, no texto dissertativo, você traz argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Então, tenham isso em mente, tá? Quando alguém ler a minha redação, é como se eu estivesse tentando convencer essa pessoa do ponto de vista que eu estou adotando, tá? Então, prestem bastante atenção ao tipo textual no qual vocês vão escrever.
Outra questão que faz com que as pessoas tenham a sua redação zerada é quando existe uma parte desconectada na sua redação. Isso daqui, gente, é uma coisa que tem sido bastante observada, porque eu não sei se, acho que vocês eram muito novinhos, mas há uns 5 ou 4 anos atrás, algumas pessoas foram fazer a redação do Enem, e para verificarem se a redação estava sendo corrigida mesmo, eles começaram a colocar letras de música, até mesmo receitas de miojo no meio da redação. E o que é mais surpreendente é que a redação dessas pessoas não foi zerada, né? Pelo contrário, elas ganharam notas até mesmo boas, né? Se a gente for considerar a nota média que as pessoas levam em redação. Então, isso virou um escândalo na época, das pessoas questionando se as redações eram de fato corrigidas ou não. Então, agora, gente, se houver essa situação dentro da redação, para evitar que a pessoa tire um sarro da prova e ainda assim ganhe pontos, quem colocar qualquer coisa que não tenha relação com a redação vai ter toda a sua redação zerada, tá? Dentro de parte desconectada, eles também consideram quando a pessoa coloca algum palavrão no meio da prova, tá? Então, não coloquem palavrões no meio da prova de vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. E, por fim, textos com menos de 7 linhas. Gente, o texto ele tem que ter, no mínimo, 8 linhas, tá? É claro que ninguém aqui vai fazer uma redação com 8 linhas, né? Em 8 linhas, eu não faço nem minha introdução, né? Enfim, a gente precisa de mais espaço para conseguir desenvolver bem o tema. Porém, quem escrever um texto com menos de 7 linhas, já vai ter a redação zerada, tá? Não é nem considerado o texto. Só vou ver um minutinho aqui. Sim, exatamente. Tá, o Felipe Neves, aqui nosso coordenador, falou que tivemos uma aluna no passado que teve a prova anulada porque escreveu a redação a lápis. Gente, não façam isso, tá? Escrevam a redação de vocês em caneta preta, tá? Eu sei que ano passado algumas pessoas escreveram a redação em caneta azul e a prova milagrosamente não foi anulada. Gente, isso é um absurdo, né? Não é um absurdo, né? Eu acho assim, que a cor da caneta pouco importa, mas é colocado expressamente que a prova tem que ser feita caneta preta. Não se arrisquem, tá, gente? Não se arrisquem mesmo. Façam a prova com caneta preta. Eu nem sei como é que essa aluna conseguiu entrar no Enem com lápis, porque eu não sei se eles estão permitindo agora. Quando eu fiz o Enem, você não podia levar lápis, não podia levar borracha, não podia levar nada, né? Você só podia levar a caneta preta para a prova. E era engraçado, né? Enfim, tinha uns vendedores que ficavam na frente das escolas vendendo régua, falando que tinha que usar régua no Enem. Nossa, era uma festa da uva, assim, na frente do Enem. Porém, não, tá, gente? Na prova do Enem, vocês apenas podem escrever com caneta preta. Inclusive, por isso, gente, é bom que vocês treinem redação. Porque se você está fazendo ali a sua redação com caneta preta, você precisa, pelo menos, ter uma noção de uma estrutura da redação para não ficar errando toda hora. Né? Uma hora acaba espaço para você escrever ali. Então, tem o rascunho, é claro que tem um espaço de rascunho, porém, quanto menos vocês errarem, melhor nesse momento, tá? Bom, gente, essas são as situações que levam a nota zero, tá? Em resumo, existem algumas outras, mas que acabam se encaixando aqui em uma dessas hipóteses. Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos, apenas para que a gente veja que situações que podem levar uma pessoa a zerar a prova. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma redação de uma aluna, eu vou ler apenas um trechinho, tá? Dessa redação, para mim está bem ruim de ler, inclusive, mas só para a gente ter uma noção de qual foi o erro que essa aluna cometeu. O título da redação é Sou surda. Minha mãe foi efetuar a minha matrícula em uma escola, mas eu sou surda, uma deficiente, e minha mãe não saberia como seria quando fostes efetuar uma matrícula para mim. Tendo isso como objetivo, minha mãe se encaminhou até a escola, chegando lá, descreveu a situação para a coordenadoria da escola, enfim, etc, etc, etc. Apenas a gente ler esse trechinho da redação, gente, a gente percebe que essa aluna, né, essa pessoa, ela está fazendo aqui um relato pessoal. Isso, gente, um relato pessoal é um gênero textual diferente de uma dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela não serve para eu descrever uma situação que aconteceu pessoalmente comigo. Na dissertação argumentativa, eu preciso trazer fatos e argumentos para defender um ponto de vista. Então, percebam que aqui a aluna, ela até está falando sobre o tema que foi proposto, porque ela está falando sobre o acesso ao ensino por uma pessoa que tem deficiência auditiva, tá? No caso, gente, essa redação, eu acho que é 2017 que teve esse tema, tá? É o acesso à educação por pessoas com deficiência auditiva, alguma coisa assim, no Brasil. Ela até está falando sobre esse tema, porém, claramente, o gênero textual que ela escolheu para escrever é totalmente diferente do gênero textual que o Enem exige. E por conta disso, a redação dela foi zerada,
tá? Então, ainda que ela escreva sobre o tema, se ela não atender ao tipo textual, a redação leva 0 automaticamente. O outro exemplo aqui, gente, eu não vou ler a redação para vocês, porém, se vocês repararem, ali tem uma palavra, que eu não posso falar qual é, porque vocês são menores de idade, nós temos um ambiente aqui de moralidade, né? Mas a pessoa escreveu um palavrão ali no meio da redação, tá, gente? Parece uma besteira, né? Você vê uma redação que, de repente, pode até estar bem escrita, de repente ela está até tratando do tema que foi proposto, pode até ser uma dissertação argumentativa, porém a pessoa coloca um palavrão no meio da redação, tá? Por mais que vocês estejam indignados, né, queiram expor a indignação de vocês, evitem isso, tá? Porque a pessoa aqui, no caso, foi zerada, toda a sua redação, por conta de um detalhe como esse, tá? Então, evitem isso ao máximo. Aqui um último exemplo, eu também não vou ler esse texto, mas apenas para vocês terem visualmente, tá, a situação. Aqui, gente, tudo que está grifado em amarelo, a pessoa copiou o texto motivador. Então, percebam, gente, que nesse caso, a pessoa ainda tentou ali intercalar umas palavras diferentes, né, mudar a ordem de algumas coisas, porém, é claro, né, gente, que o corretor da redação, ele sabe o que está escrito nos textos motivadores. Então, isso não cola, a pessoa também teve a sua redação zerada, né, então, evitem ao máximo isso. Bom, gente, Ana, você quer perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não sei se vale a pena dar uma paradinha para ver se alguém quer falar alguma coisa. Mas, enfim, se vocês tiverem dúvidas, gente. Bom, se alguém tem alguma pergunta e quer fazer pelo microfone, que não fez ainda. Bom, parece que não, Não, né? Bom, gente, pergunta de novo. tá bom. Bom, a gente tenta-se à vontade para perguntar, tá? Não precisam ficar com vergonha, se quiserem escrever também, enfim, da maneira que vocês acharem melhor. Peraí que agora eu me perdi. Bom, gente, então fica a questão. Como que a gente faz para escrever a redação? Aqui, gente, eu vou passar para vocês um esquema bastante genérico. A gente vai abordar isso com mais calma ao longo das nossas aulas, mas como eu já quero que vocês comecem a escrever redações, eu vou passar mais ou menos um esquema que vocês podem seguir para organizar a redação de vocês. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de uma redação que foi bem avaliada no Enem passado para ilustrar como isso pode ser colocado dentro de uma redação. Então, gente, o que a gente sugere? Que uma redação para o Enem, ela tenha entre 25 a 30 linhas, tá? É claro que esse não é um número fechado, vocês podem escrever menos, não vou poder escrever mais, né, porque 30 linhas é o máximo, mas, enfim, se organizem para escrever ali em torno de 27, 28 linhas, divididos em 4 parágrafos. Por que 4 parágrafos, gente? Eu posso fazer 3 parágrafos? Eu não recomendo, porque você precisa ter pelo menos um parágrafo de introdução, precisa ter pelo menos um parágrafo de conclusão, e aí sobraria apenas um parágrafo para você apresentar os argumentos. Não é recomendado. Posso fazer 5 parágrafos? Aí até dá para organizar, porém você tem que tomar cuidado com o tamanho de cada parágrafo, para que eles não fiquem muito curtos e vocês não consigam desenvolver bem as ideias dentro de cada um deles. Tá? Então, como que a gente sugere que sejam organizados esses parágrafos? O primeiro parágrafo, gente, ele vai ser sempre um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo de introdução, vocês precisam dizer sobre o que vocês vão escrever, ou seja, qual vai ser o ponto de vista que vocês vão adotar ao longo da redação de vocês. Gente, como eu falei para vocês, no final da redação, vocês precisam apresentar uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É uma solução para algum problema. Se vocês precisam apresentar uma solução no final da redação, é muito importante que durante a redação de vocês, vocês apontem algum problema social que precisa ser solucionado. Senão, vocês não têm o que propor. Vai propor uma solução para quê? Para nada? Não tem como. Então, gente, a minha sugestão é que a tese de vocês seja sempre algum problema que existe na sociedade relacionado àquele tema proposto. Então, a gente vai, nesse primeiro parágrafo, contextualizar o tema, ou seja, apresentar alguma informação genérica sobre o tema e apresentar a tese. Por exemplo, eu posso, falando sobre cinema, minha tese pode ser que a localização dos cinemas dificulta o acesso por meio da população de baixa renda. Então, eu tenho que trazer isso nesse meu primeiro parágrafo. Nos segundos e terceiros parágrafos são os parágrafos de desenvolvimento da minha redação. Nesses parágrafos, eu preciso trazer os argumentos a favor dessa minha tese. Então, se eu estou falando, né, que
o acesso ao cinema é dificultado pela localização dos cinemas, por exemplo, eu tenho que trazer argumentos que confirmem essa tese que eu estou apresentando. Aí eu posso trazer algum dado estatístico, posso trazer alguma questão histórica que justifique isso. Enfim, são diversas estratégias que a gente pode usar como argumentação. A gente também vai aprender a argumentar direitinho, porém, tenham sempre isso em mente. E uma coisa muito importante, gente, é que cada parágrafo deve conter apenas um argumento, porque é muito comum que as pessoas coloquem vários argumentos em um mesmo parágrafo e não desenvolvam bem esses argumentos. Isso faz com que vocês percam pontos, porque além de ter bons argumentos, eles precisam estar bem desenvolvidos, tá? Então, cada argumento fica em um parágrafo. Então, aí vocês precisam ter mais ou menos 2 argumentos na redação de vocês. E, por fim, o quarto parágrafo é o parágrafo de conclusão. Você vai retomar a sua tese e vai apresentar a proposta de intervenção na sociedade. Então, você pode iniciar, portanto, evidencia-se que o acesso ao cinema é dificultado à população de baixa renda. Para solucionar isso, é necessário que, e aí você vai trazer a proposta de intervenção na sociedade. Gente, isso daqui, geralmente as pessoas apresentam várias propostas de intervenção bastante genéricas. Também tomem cuidado com isso. O ideal é que vocês tragam, no máximo, 2 propostas de intervenção. Eu sugiro apenas uma proposta que seja bastante detalhada, tá? Porque a gente vai ver isso na aula sobre propostas de intervenção, mas você vai ser pontuado nessa sua proposta de intervenção conforme ela for mais ou menos detalhada. Então, tentem apresentá-la com o máximo de detalhamento possível, tá? Bom, gente, aqui, para finalizar a nossa apresentação, eu trouxe um exemplo de uma redação que tirou nota 1000 no Enem passado. Eu sempre gosto de trazer, gente, esses exemplos de redações que foram bem avaliadas. Por quê? Para desanimar, para vocês virem acharem, nossa, é muito difícil? Não, pelo contrário, tá, gente? Hoje pode ser que a gente leia essa redação e ache ela um pouco difícil. Ache que a gente não vai ser capaz de escrever um texto desse tipo. Porém, ao longo das nossas aulas, eu vou mostrar para vocês como existem fórmulas para você escrever a redação. Da mesma forma como essa pessoa escreveu e tirou 1000, vocês também poderão escrever redações parecidas, ou enfim, de outras formas, mas tirarem 1000 ou 700, 800, 900, que o seja, tá? E serem bem avaliados também, tá? Então, eu vou lendo essa redação e vou explicando para vocês como que está estruturada essa redação. Só deixa eu aproximar mais, porque eu sou meio cega. Desligo aqui. Bom, vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Aqui, gente, é a contextualização do tema. Percebam que ela traz uma informação mais genérica no início, falando sobre o acesso à educação de maneira geral, e no final ela especifica dizendo que é principalmente no que diz respeito ao cinema. Aqui, portanto, atendendo ao tema que foi exigido pelo Enem. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente, tem alguma coisa faltando, e a concepção cultural de que a arte não é direcionada, enfim, de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Aqui, então, no final, ela traz a tese que ela está defendendo, ou seja, que o não cumprimento do acesso ao cinema acontece por conta da concentração das salas de cinema nos centros urbanos e porque existe uma concepção, um entendimento de que a arte é direcionada a quem tem mais dinheiro. Portanto, se essa é a tese dela, a gente precisa que nos 2 parágrafos que vêm adiante, ela apresente argumentos que confirmem essa tese. Vamos ver como que ela argumentou aqui a favor disso. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ela está argumentando justamente sobre a questão de como a organização da cidade faz com que os menos favorecidos economicamente tenham acesso ao cinema. Vamos aqui para o próximo. Paralelo a isso,
vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Aqui ela traz um outro argumento, confirmando aqui a questão de que a arte não seria direcionada aos menos favorecidos economicamente. Aqui, portanto, na última parágrafo, a gente espera que ela traga uma proposta de intervenção na sociedade que possa corrigir esses dois problemas sociais. Vamos ver como que ela colocou isso aqui. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, percebam, gente, que aqui ela traz duas propostas de intervenção à sociedade, ambas bastante detalhadas, tá? Que é realmente uma exigência para que a redação pudesse tirar nota máxima, como foi o caso. Como eu disse para vocês, gente, pode parecer nesse primeiro momento que é difícil, que a gente não vai conseguir escrever dessa forma, porém, existem fórmulas para a gente escrever desse jeito, é uma questão de costume e de conhecer o que cada uma daquelas competências exige que vocês coloquem na redação, tá? E é justamente isso que a gente vai tratar aqui ao longo do nosso curso. Gente, esse foi o último slide, falei para vocês que não ia ser uma coisa muito cansativa, tá? Vou fechar aqui a apresentação, só um minutinho. Ana, fechou aí? Show. Tá. Bom, gente, então apenas para finalizar aqui a aula, se alguém tiver alguma pergunta, tá, pode mandar, enfim, agora ou depois. Essa foi a nossa primeira aula, como eu disse para vocês, a finalidade era mostrar para vocês como a gente vai trabalhar ao longo do ano, o que a gente vai tratar ao longo desse ano. É muita coisa para a gente ver, como eu falei para vocês, apenas focando no Enem, já fica muitos assuntos para a gente trabalhar. Então, não achem que é simples, que... Não subestimem o Enem, gente, o Enem é bastante complicado, não é para a gente se apavorar, não é para a gente achar que não vai conseguir, porém, é necessário ter dedicação para que a gente consiga tirar boas notas no Enem. Como eu falei para vocês, gente, eu sempre vou tentar disponibilizar algum tema de redação para vocês escreverem, eu vou mandar isso para as meninas, para elas colocarem na plataforma, encaminharem isso para vocês. Então, quem quiser fazer a redação, pode digitar, pode escrever numa folha de papel, tirar foto, me escanear, enfim. Eu não me interesso pela forma como essa redação vai chegar, contanto que ela chegue. Claro que eu sei que nem todos vão conseguir fazer redação, a gente não está com cabeça, né, muitas vezes para pensar em nada, mas enfim, se esforcem para escrever, tá, gente? Porque isso vai fazer muita diferença na hora que a gente for fazer a redação de fato no Enem, tá bom? Bom, gente, ninguém tem nenhuma dúvida? Ficou tudo claro? Parece que não, né, Ana? Ninguém mandou nada. Bom, gente, então, a princípio é isso. Tem uma aqui, ó. Tá. Em questão de língua estrangeira, se formos, por exemplo, mencionar séries e o título em inglês também conta para nota? Não, isso é muito importante, essa sua pergunta. Se o título de alguma coisa for em inglês, vocês podem escrever em inglês, né? Então, vamos supor que vocês vão mencionar, sei lá, American Crime History. Eu não sei se é esse o nome da série, mas enfim, finjam que é esse. O nome da série é inglês, eu não sei nem se tem uma versão em português para isso. Então, nesse caso, vocês podem sim, tá? Porém, coloquem sempre entre aspas, tá? Para indicar que vocês estão ali falando sobre o título de alguma coisa. Enfim, nesse caso pode sim. Daí isso não vai contar para nota, não, tá? O que não pode é escrever toda a redação em língua estrangeira, né? Porque não, como eu disse para vocês, eles exigem que seja em língua portuguesa, tá? Então, não façam isso. Mais alguma coisa, gente? Mesmo se vocês acharem que é uma pergunta besta, tá? Não existem perguntas bestas em relação a nada, na verdade, né? Não tenham vergonha de perguntar qualquer coisa que vocês queiram saber. Mais alguém? Tem alguma coisa?
Bom, gente, então conforme, se vocês estiverem, vão falando aí que a gente olha, mas conforme eu falei para vocês, então, se vocês me mandarem redação, eu vou tentar corrigir o mais rápido possível, tá? Eu sempre corrijo redações de alunos. Evitem não escrever redações, eu acho que é importante que a gente sempre tenha essa prática para ser bem avaliados, tá? Não tem fórmula mágica para a gente tirar nota boa no Enem, a gente precisa praticar mesmo. Então, eu acho que é isso, pessoal. Só meninas na aula, né? Como sempre, só meninas, né? Ó, você vai fornecer temas para a gente ou vai ser livre? Eu vou fornecer alguns temas, tá? Cada vez que eu der uma aula, eu vou mandar uma proposta de redação. Eu vou tentar mandar propostas que se assemelhem ao estilo do que o Enem cobra. Então, vou colocar ali textos motivadores, algum dado estatístico, para vocês se acostumarem a escrever nos moldes do que o Enem exige. Tá? Porém, não tem prejuízo de vocês fazerem redações de temas que vocês acham que pode cair também. Tá? Então, vamos supor que eu passe uma redação sobre desigualdade social no Brasil, por exemplo, mas vocês querem escrever sobre outra coisa, porque vocês acham que é mais importante, que tem mais chance de cair. Vocês também podem escrever sobre outros temas que eu corrijo, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Mas eu vou tentar mandar pelo menos 6 propostas de redação, que são 6 aulas que a gente vai ter, tá bom? Então, eu vou mandar sim. Posso perguntar? Oi? Mas aluna, mas posso perguntar? Claro, pode. Porque, assim, geralmente tem na internet alguns temas que alguns sites colocam que eles estão imaginando que vai cair daqui. É legal, então, pegar esses temas e escrever redações sobre eles, pesquisar na internet sobre o tema, conhecer mais algum, para ter base para falar sobre, né? Sim, isso é muito importante, sim, porque a gente tem vários cursinhos, inclusive, que acertam bastante os temas, né, de redação. Então, acompanhem, sim, essas propostas. Geralmente, quando eu pego algum tema, eu vou atrás desses cursinhos mesmo. Eu não invento os temas também, porque geralmente eles já trazem algum tipo de texto de apoio bastante legal e tudo mais. Então, acompanhem, sim, tá, gente? O que as pessoas sugerirem de temas, os cursinhos. Tem vários cursinhos que dão temas super legais, então acompanhem sim, isso é bem legal, tá? Eu ainda não tenho nenhuma sugestão de tema que eu acho que possa cair esse ano, né? Eu acho que não cai nada relacionado à pandemia, pelo menos. Nesse ano eu acho que não, porque é muito recente, né, Ana? Você, eu acho que vai entender ainda mais do que eu. Acho que ainda não deve cair, pelo menos não na redação. Eles Talvez caia. falam que se cair vai ser no sentido não da pandemia em si, né? Mas das coisas que fazem parte da pandemia. Eu vi que eles chutaram coisas sobre sistemas de saúde e outras doenças que tenham alguma relações de doenças no geral, né? Mas seria mais esse sentido, não do coronavírus, né? Até porque, gente, são temas que já estão aí faz tempo, não são temas de hoje, necessariamente, apesar de terem, por conta do coronavírus, a questão se ganhou mais importância, mas a gente tem aí essa questão do sistema público de saúde mesmo, que nunca caiu no Enem, então é um tema fortíssimo para cair futuramente. Apesar que eu não sei, né, gente, a gente tem que sempre pensar no governo onde a gente está inserido, eu não imagino o governo atual, não estou fazendo crítica, né, não estou apontando nada, mas eu duvido que eles falem sobre, eu acho difícil eles falarem sobre sistema público de saúde, assim, eu acho que deve cair um tema mais neutro, a exemplo do que foi ano passado, né, sobre cinema, enfim, alguma coisa mais tranquila, que não cause polêmica, até porque esse governo fala bastante sobre liberdade de expressão e tudo mais. Gente, eu quase esqueço, eu falei sobre direitos humanos, Ana? Não falei, né? Não. Não falei. Então, gente, eu vou voltar só a um tema super rapidinho aqui, que é muito importante, que eu esqueci de mencionar durante a apresentação. A competência 5, como eu li para vocês, ela exige que vocês façam uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Gente, isso é muito importante porque até uns 2 ou 3 anos atrás, desrespeitar os direitos humanos na redação zerava toda a prova. Então, se você colocasse, sei lá, tem que matar geral, enfim, alguma coisa que fosse contra os direitos humanos, a prova inteira era zerada. Porém, há uns 2 ou 3 anos atrás, o Movimento Brasil Livre, MBL, entrou com uma ação alegando que isso de zerar a redação inteira, caso o aluno desrespeitasse os direitos humanos, era um atentado à liberdade de expressão do aluno. Ou seja, o aluno ele tem direito, sim, de desrespeitar os direitos humanos e está tudo certo. E, surpreendentemente, essa ação ela foi acatada, então, hoje em dia, quem desrespeita os direitos humanos não tem a redação inteira zerada mais.
Porém, não significa que vocês podem, na redação de vocês, desrespeitar os direitos humanos, porque isso ainda é uma exigência da competência 5. Então, se vocês desrespeitarem os direitos humanos, ainda que não zerem toda a redação, vocês vão ter a competência 5 zerada. Então, vocês já perdem de cara 200 pontos. Tá? Então, talvez vocês leiam alguma coisa sobre isso, evitem ao máximo desrespeitar os direitos humanos, tá, gente? A proposta de intervenção sempre tem que observar as leis do país e os direitos humanos de maneira mais geral, tá? A gente vai ter uma aula falando especificamente sobre isso, geralmente o cursinho organiza também alguma aula especial, não sei se vai rolar esse ano, sobre direitos humanos, mas, enfim, prestem bastante atenção nessa questão, tá? Bom, gente, então acho que é isso, como ninguém mais se manifestou, se tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, fale agora ou me mande depois, tá, gente? Eu responderia também, sem nenhum problema. Bom, eu acho que é isso. Então, agradeço a todas pela atenção, né? Sei que não é fácil, né? Como eu já disse. A gente se encontra ainda outras vezes ao ano. Espero que vocês compareçam para que a gente consiga aí garantir o 1000 nessa redação que vai chegar, tenho certeza. Bom, é isso, gente. Ana, você vai falar alguma coisa ainda? Não, só para falar que então a gente coloca na plataforma também um espaço para vocês colocarem as redações para a Sofia corrigir. Aí. E é dessa vez que ela corrige mesmo, gente, ela comenta tudo. Comento mesmo, tô vendo tudo, viu, gente? Não achem que eu não vejo. Né? Vai colocar receita de miojo lá, eu vou passar. Não, isso não acontece, eu corrijo. Acho que é isso então, né? Foi rapidinho essa aula, viu, gente? Nem doeu. Acho que foi 1 hora, mais ou menos. Bom, gente, então é isso. Tchau, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação, hein? Na próxima semana a gente tem outra aula especial e aí a gente divulga para vocês durante a semana. Beijos.